Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu trouxe a bolsa Pocket para iPhone ou para qualquer outro tipo de celular. Esta Pocket é a queridinha do momento que já virou tendência. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, peço que você se inscreva, ative todas as notificações para não perder nenhuma videoaula nova que posto por aqui. E já aproveita também, vem aqui no botão hypar e deixe o seu hype. É muito importante e ajuda bastante o nosso canal a crescer. A nossa Pocket ficou medindo 65 centímetros de altura. Por 9 centímetros de largura. E ficou pesando aproximadamente 166,6 gramas. Para confeccionar a nossa Pocket, eu utilizei fio 100% poliéster na espessura de 3 milímetros na cor areia. Utilizei agulha 3,5 milímetros, tesoura e isqueiro para os arremates. Vou dar início fazendo um nozinho corrediço. Gosto de contar as minhas correntinhas pelo meu nozinho corrediço. Então, eu já tenho uma correntinha, vou subir um total de 104 correntinhas. Feitas as minhas 104 correntinhas, eu fiquei com 69 centímetros de correntinhas, tá? Caso vocês queiram fazer com outro fio. Eu vou virar elas do lado avesso e vou trabalhar nessas alcinhas que se formam. Eu vou pular esta primeira alcinha, venho na segunda, faço um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Feitos os meus pontos baixos, tá? Deu um total de 103 pontos. Faço a correntinha, viro o meu trabalho para a segunda carreira. Eu já vou contar esta correntinha como meu primeiro ponto. Então, vou pular a minha correntinha, vou pular este primeiro ponto. Vou vir no segundo, ó, este é o meu segundo, e eu vou trabalhar nessas alcinhas que se formam do lado avesso do ponto. Faço um ponto baixo. Então, aqui eu já tenho 2 pontos baixos, contando com a minha correntinha inicial. Venho aqui na alcinha do lado avesso do meu ponto baixo, faço um ponto baixo. E assim eu vou seguir por toda a minha carreira. Vai se formar este relevo, tá? Vou trabalhar até o final da minha carreira, ficando com 103 pontos baixos. Fiz os meus pontos sobre ponto, cheguei no meu último ponto, ó. Eu vou fazer pegando a alcinha do lado avesso do último ponto, tá? Este aqui é o nosso último ponto. Parece que precisa de mais um ponto aqui, mas esta é a correntinha que a gente pulou ao iniciar a primeira carreira, tá? Então, faz somente até aqui, onde tem a alcinha do lado avesso do último ponto. Faço correntinha, prossigo para a carreira de número 3. Vou pular a correntinha, pulo o primeiro ponto. A correntinha já é o meu primeiro ponto. Venho no segundo, pegando a alcinha do lado avesso, faço meu ponto baixo. E assim eu vou seguir até o final da minha carreira. Fiz os meus pontos sobre ponto, cheguei aqui, ó, no final da minha carreira, está me restando somente este ponto para finalizar. E como é o ponto da correntinha, ó, a gente não vai ter essas duas alcinhas do ponto baixo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai inserir a agulha aqui, ó, no meio dessas duas alcinhas, tá? Para finalizar a carreira com 103 pontos baixos. Faço correntinha, viro o meu trabalho, pulo a correntinha, pulo o primeiro ponto, pego na alcinha do lado avesso do meu segundo ponto baixo. Sigo fazendo ponto sobre ponto. E assim a gente vai seguir repetindo esse padrão, tá? Eu vou fazer este padrão até completar 6 carreiras. Eu já estou aqui na minha 4ª carreira, vou finalizar esta carreira e fazer mais 2 carreiras seguindo este padrão.
Ok? Eu vou adiantar as minhas carreiras e já retorno com vocês. Finalizei as minhas 6 carreiras, prossigo para a minha 7ª carreira, faço uma correntinha, viro o trabalho, pulo a correntinha, pulo o primeiro ponto, venho no segundo ponto, pegando a alcinha do lado avesso, vou fazer ponto sobre ponto até obter 29 pontos. Esses 29 pontos eu conto a partir da minha correntinha. 1, 2, 3, 4, já tenho 4. Vou fazer um ponto para cada ponto até obter os 29, contando com a correntinha inicial como meu primeiro ponto. Feitos os meus 29 pontos, agora eu vou fazer um total de 69 correntinhas. Feitas as minhas 69 correntinhas, agora eu vou pular 69 pontos, tá? Eu já marquei aqui no meu ponto de número 70, este aqui é o meu ponto de número 69, eu vou colocar neste ponto, que é o meu ponto de número 70, para iniciar o meu ponto baixo. Então, eu pulei 69 pontos. Faço ponto baixo e finalizo a carreira fazendo 5 pontos baixos, tá? Um ponto para cada ponto de base. E assim a gente finaliza a carreira, tá? Então, contando com as correntinhas, nós temos que ficar com 103 pontos na carreira, ok? Agora eu faço correntinha, viro meu trabalho, prossigo para a carreira de número 8. Pulo a correntinha, pulo o meu primeiro ponto, venho no segundo, pegando na alcinha do lado avesso do meu ponto, faço ponto sobre ponto, tá? Eu já conto aqui a minha correntinha como meu primeiro ponto. Vou ficar com 5 pontos antes das minhas correntinhas. Agora eu vou vir nas minhas correntinhas e vou trabalhar nestas alcinhas que se formam do lado avesso, tá? Igual fizemos ao iniciar a base. Eu vou colocar um ponto baixo para cada alcinha da minha correntinha e eu tenho que ficar com 69 pontos, tá? Um ponto para cada alcinha da correntinha. Lembrando que esses 69 pontos é a parte aqui das minhas correntinhas, tá? Eu não estou contando com os 5 pontos iniciais que eu fiz ali antes das correntinhas. Eu gosto de ir fazendo e contando para não pular nenhuma correntinha. Eu vou fazer até chegar aqui onde eu fiz 29 pontos. Feitos os meus pontos aqui sobre as minhas correntinhas, ó, vou vir aqui no meu primeiro ponto, que é esse aqui, ó, e pegar na alcinha do lado avesso. Faço um ponto baixo. Agora eu vou caminhar sobre os meus 29 pontos que eu fiz na carreira anterior. Então, toma cuidado para não pular nenhum ponto, tá? Pode seguir aqui, ó, pelo lado onde fica o relevo do ponto. Por isso que é importante a gente fazer a contagem dos pontos para não pular nenhum ponto. Finalizada a minha carreira de número 8, então no total de pontos eu tenho que ficar com 103 pontos. Agora eu faço correntinha, viro o meu trabalho, pulo a minha correntinha, pulo o meu primeiro ponto, venho no segundo ponto pegando a alcinha do lado avesso, eu vou fazer um ponto para cada ponto de base nesta carreira, ok? E assim a gente vai seguir até a carreira de número 19, tá? Fazendo ponto sobre ponto. Feitas as minhas carreiras, eu fiz até a carreira de número 19, como havia dito para vocês, ó. Está assim a nossa base, por enquanto. Vou mostrar desta forma, porque a nossa base está bem extensa. Agora, eu vou tirar as medidas para vocês verem o tamanho que ficou. Aqui desta parte, ficou com 7 centímetros. E esta parte de baixo, né, que é as 6 carreiras iniciais, eu fiquei com 4,5 centímetros. Eu vou tirar aqui de largura. Vou ver quanto que está medindo. Está com 63 centímetros de largura. Agora nós vamos prosseguir para a carreira de número 20 e vai ser repetição do que a gente fez aqui na carreira de número 7. Eu vou fazer a minha correntinha, virar o trabalho,
pulo a correntinha, pulo o primeiro ponto, venho no segundo pegando a alcinha do lado avesso. E eu vou fazer um total de 5 pontos, tá? Igual a gente fez aqui na carreira de número 7. Já conta a minha correntinha como meu primeiro ponto, então aqui eu já tenho 2 pontos, ó. 1, 2. Venho no próximo. 3, 4 e 5. Então, aqui eu tenho 5 pontos, contando com a minha correntinha inicial. Faço 69 correntinhas. Feitas as minhas 69 correntinhas, eu vou pular 69 pontos. Vou vir no ponto de número 70, ó, que eu já marquei aqui. E vou fazer um ponto baixo. Agora, eu sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Que é os 29 pontos restantes da minha carreira, tá? Até que meu último ponto, que é a correntinha, dá 29 pontos, ok? Vou fazer aqui meu último ponto. E assim a gente finaliza a carreira de número 20. Eu vou fazer uma correntinha e prosseguir para a carreira de número 21. Pulo a correntinha, pulo o meu primeiro ponto. Venho no segundo, pegando na alcinha de trás, faço ponto baixo. Assim eu vou seguir, colocando um ponto para cada ponto de base. Quando chegar aqui nas minhas correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo para cada alcinha da minha correntinha, tá? Do lado avesso. Depois que eu fizer um ponto para cada ponto, eu completo aqui com os meus 5 pontos baixos finais, tá? Cuidado para não pular nenhum ponto. Então, é só a repetição do que a gente fez aqui, ó, na carreira de número 7. Eu vou adiantar esta carreira e já retorno com vocês. Feita a minha carreira de número 21, então, como eu disse, foi só a repetição da carreira de número 7, tá? Fiz aqui meus 29 pontos, depois fiz um ponto para cada correntinha, né? As minhas 69 correntinhas. Depois finalizei a carreira com 5 pontos, tá? Tem que dar um total de 103 pontos. Agora eu vou fazer correntinha, virar o meu trabalho e vou prosseguir para a carreira de número 22, tá? Nesta carreira de número 22, eu vou fazer ponto sobre ponto até o final da carreira. Então, vou fazer essa sequência até a carreira de número 26, ok? Estou na carreira de número 22, vou prosseguir fazendo ponto sobre ponto até a carreira de número 26. Vou adiantar as minhas carreiras e já retorno com vocês para a gente fazer a costura da nossa bolsa. Finalizei as minhas carreiras, eu fiz até a carreira de número 26, como havia dito, né? Contando ao todo aqui as carreiras da nossa base, dá 26 carreiras, tá? Agora eu vou passar algumas dicas para quem quiser esta base maior, né, em altura. Eu iniciei com 6 carreiras, fiz uma carreira aqui para abertura da minha bolsa, fiz 12 carreiras no miolo. Fiz uma carreira na abertura, finalizei com 6 carreiras. Então, para manter a quantidade de carreiras aqui do miolo, eu vou somar esta parte, ó,
inicial de 6 carreiras, sem contar esta carreira da abertura, e vou somar as 6 carreiras finais, sem contar esta carreira da abertura, tá? Então, 6 mais 6, 12, que dá o resultado da quantidade de carreiras que eu vou fazer aqui no meu miolo. Eu fiquei com 26 carreiras, né? Somando com essas 2 carreiras da abertura, tá? Então, 6 com 6, 12, 12 com 12, 24. Aí tem a carreira aqui da abertura e esta outra carreira da abertura. Então, 24 mais 2 dá 26, tá? Por exemplo, se vocês for fazer com 7, aqui no miolo vocês têm que fazer 14, tá? Vão somar parte inicial da carreira antes da abertura com parte final da carreira antes da abertura, tá? 7 com 7, 14, ok? E se vocês quiserem esta base maior em largura, né? É só fazer mais correntinhas, tá? Aí não altera em nada, só o que vai alterar é a quantidade de pontos que vai ficar aqui na abertura. Agora nós vamos fazer a costura da bolsa, tá? Eu já cortei aqui o meu fio, eu deixei mais ou menos 1,5 m para fazer essa costura. Eu vou puxar, ó, antes eu vou fazer uma correntinha só para ele ficar preso, tá? Vou fazer uma correntinha, puxo e aperto essa correntinha para fazer um nozinho aqui. Antes de fazer a costura, eu já vou fazer o arremate deste fio aqui do início, tá? Então, vou passar aqui entre os pontos o meu fio do início e selar com a chama do isqueiro. Agora sim, a gente pode efetuar a nossa costura, tá? Então, agora nós vamos dobrar a nossa base ao meio, tá? Eu dobro ao meio desta forma. Eu vou virar aqui pra gente fazer a costura. Ó, observem que a última carreira eu deixei do lado avesso, ó. Porque nós vamos pegar nestas alcinhas do lado avesso para fazer a costura. Eu vou unir ponto com ponto. Ponto deste lado com ponto deste outro lado. Então, vou vir aqui neste primeiro ponto, ó. Vou pegar esta alcinha do lado avesso. Ó, vem no primeiro ponto, pego esta alcinha do lado avesso. Venho aqui neste primeiro ponto, pegando as 2 alcinhas, tá? Porque estas alcinhas é as alcinhas das correntinhas que a gente trabalhou ao iniciar a base. Então, vou pegar as 2 alcinhas. Vou puxar o meu fio. Desta forma. Puxo ele todo. E aperto. Agora, eu vou vir no segundo ponto, deste outro lado, ó, onde a gente fez as correntinhas. Pego as 2 alcinhas. E pego somente uma alcinha do lado avesso do segundo ponto deste outro lado, ó. Puxo o meu fio aqui para trás. Pode fazer essa costura com agulha de tapeçaria também, tá? Puxo e aperto. Agora eu venho deste lado, ó, pegando uma alcinha do lado avesso e venho deste outro lado, pegando as 2 alcinhas da minha correntinha inicial. Puxo. E assim a gente vai prosseguir fazendo esta costura, tá? Venho deste outro lado, pegando as 2 alcinhas e venho pegando a alcinha do lado avesso do ponto correspondente.
agora venho aqui deste lado, pegando a alcinha do lado avesso, e venho do outro, pegando as duas alcinhas. Finalizada a minha costura, agora eu vou fazer uma costura aqui, ó, nesta parte. Então, vou fazer a costura de forma diferente que eu fiz aqui deste lado. Eu vou inserir a minha agulha pegando carreira com carreira, ó. Vou vir nesta carreira, deste lado, e vou vir na primeira carreira deste outro lado, ó. Vou aproveitar o meu fio para fazer essa costura, ó, vou puxar o meu fio pra cá. Agora eu vou inserir, ó, aqui do mesmo lado onde o meu fio saiu, eu vou inserir na próxima carreira, ó, na lateral do ponto da próxima carreira. Vou vir agora na próxima, deste outro lado, e vou puxar o meu fio, ó. Então, o meu fio vai passar aqui por cima, ó. Vou vir na próxima carreira, venho na próxima carreira deste outro lado. Passo o meu fio por cima e puxo. E assim eu vou seguindo, fazendo a minha costura desta parte. Finalizei a costura, ó. Eu vou cortar o excesso de fio. Então, vou fazer o arremate desta ponta e depois com esse fio que sobrou, eu vou fazer a costura lá do outro lado, tá? Finalizado o arremate deste lado, ó, esta parte vai no ombro e já fiz a costura desta parte, tá? Onde a gente vai colocar o celular. Eu vou colocar a capinha aqui para vocês verem como que fica, tá? O telefone eu estou utilizando para gravar. Ela fica um pouquinho apertada mesmo, tá? Porque o fio estica e a gente consegue colocar o celular. A própria pocket do iPhone, ela é assim, tá? Ela é um pouco menor, bem maleável, né? Ela estica também para encaixar o celular, ok? Se vocês preferirem, vocês podem aumentar a quantidade de carreiras, tá? Se não gostar, assim, desta forma mais apertada. Tá? Então, quando vocês for escolher o fio para fazer, dê preferência a fios maleáveis, tá? Que estique. Esse que eu tô utilizando é o de poliéster, ele tem bastante elasticidade. Se vocês for fazer com outro fio, por exemplo, barbante, que já não estica, então vocês têm que fazer com mais carreiras, tá? Ou na medida do celular de vocês ou da cliente. Então, a nossa videoaula vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aqui o seu like, o seu comentário e compartilha este vídeo para que chegue em mais pessoas. E se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, o meu arroba tá aqui em cima. Até a próxima videoaula. Tchau!